Porque hoje tu ocupa cadeiras em conselhos de empresa, né? Sim. A Clabinha é uma delas, por sinal. Conselho fiscal. Hoje com 29 é fácil. Eu comecei com 21. No meu primeiro conselho fiscal. Cara, assim, eu me deparei com uma situação que era uma reunião trimestral em que todo mundo chegava com uma pauta legal. Todo mundo leu o balanço? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Não. Aí eu olhei, eu falei... Primeira reunião, eu falei, vou ficar quieto, eu vou, né? Observar o ambiente e tal. Eu tenho uma pergunta pra te fazer que não tem nada a ver com esse mundo, mas tem. Porque hoje tu ocupa cadeiras em conselhos de empresa, né? Sim. A Clabinha é uma delas, por sinal. Conselho fiscal. Conselho Uma fiscal. delas. Como que é pra ti, com 29 anos, tá ocupando uma cadeira de conselho em muita empresa que deve ser muito protocolar, muito burocrática, aí chega lá a menina de 29 anos, filha do Barsi, e, cara, tem que dar sugestão pra um monte de gente velha, não no sentido de idade, mas no sentido de pensamento, que pode estar colocando a empresa num caminho que não é legal. Eu queria saber desse desafio, assim, como é que é isso? Bom, hoje com 29 é fácil. Eu comecei com 21. Pra conselho? Para conselho. Como assim? Eu comecei no conselho fiscal, eu tinha acabado de me formar em contabilidade. E o meu pai estava começando a ficar um pouco mais ativo nas empresas, pelo menos nas principais empresas da carteira dele. Ele virou para mim e falou, ó, só confio em você. Preciso que você seja conselheiro fiscal da Unipar, tô precisando colocar alguém lá da minha confiança e tal. E eu fui a primeira a virar para ele e falar, pai, oi, eu? Tá doido? Assim, como assim? O que você tá falando? Ele falou, filha, vai por mim. Você dá conta, você é competente, você vai dar conta. Você é contadora, você é analista CNPI. A maioria dos caras que estão lá, sentados em conselho fiscal de várias empresas, são caras que, assim, meio que gato gordo, que saiu da empresa, e tá lá, e o cara nem olha balanço. Vai por mim. Falei, tá bom, né? Vamos lá, vamos enfrentar esse desafio. Cheguei no conselho, no meu primeiro conselho fiscal. Cara, assim, eu me deparei com uma situação que era uma reunião trimestral em que todo mundo chegava com uma pauta legal. Todo mundo leu o balanço? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Não. Aí eu olhei, eu falei... Primeira reunião, eu falei, vou ficar quieto, eu vou, né? Observar o ambiente e tal. É isso, então, aprovado. Aprovado, maravilha. Todo mundo levantou e saiu. E eu fiquei... Minha nossa... Oi? Como assim? É isso aqui? Então, eu falei, bom, eu acho que eu tenho bastante coisa a agregar aqui. Bastante coisa a agregar, porque eu já era analista CNPI e eu comecei a perceber. Basta eu mudar a minha visão. Hoje eu aconselho investidores falando de empresas. O meu escopo vai mudar, o meu público-alvo vai mudar. Eu vou fazer a mesma coisa que eu faço para os meus clientes da corretora, que é analisar os balanços, e eu vou dar conselhos técnicos, porque eu sou contador, eu tenho capacidade, para os administradores. E assim eu fui indo. Naquela época não se falava muito ainda de diversidade, tanto de gênero quanto geracional. Mas uma das coisas que eu consegui me destacar bastante é porque poucas pessoas tinham conhecimento de mercado de capitais. A gente tem que imaginar que bolsa é uma coisa popular de 5 anos para cá. Sim. Na época que eu comecei em conselho, não era uma coisa muito conhecida, muito difundida. Mas você não tinha muito... Tu já entrou no conselho de uma empresa de capital aberto. Empresa de capital aberto. Conselho fiscal. Que é uma coisa mais técnica, enfim. Então, para ganhar uma musculatura ali... E eu falei, é isso, eu consigo muito contribuir aqui. Então, só o fato de você ter uma pessoa, assim, cabeça fresca lá, levantando a mão e perguntando e falando, então, mas isso aqui só não é suficiente. Pô, você pode me trazer mais material, isso aqui confere, eu posso visitar uma fábrica, conversar com outras pessoas de camadas gerenciais, enfim. E, cara, eu fui indo. Então, eu fiz a mesma coisa que eu fazia como analista dentro do conselho. Tu conseguia ter voz, assim, no início, porque, pô, mulher... nova, num conselho de um monte de gente, e de novo, vou usar velha, mas velha de não, eu entendo. Gente mais experiente, vamos dizer assim. Você tem que saber se impor, né? E como fazer isso sem gritar, espernear. Então tem que ter muita inteligência emocional e alguns soft skills. Mas você consegue se destacar, sem dúvida nenhuma. Acho que, de novo, é uma questão de perfil. E o fato do meu pai ter confiado aquela missão a mim, então dele estar depositando a confiança em mim, eu falei, pô, meu, se ele me colocou aqui, ele não ia, assim,
Não é maluco, né? Não é maluco de desperdiçar 50 anos de reputação Sim. só pra colocar a filha dele em algum lugar. Se ele não achasse que eu tivesse competência, ele não me colocaria aqui, né? Então, o que meu pai fez foi me abrir a porta. E, cara, eu entrei e fui com tudo. Eu abracei as oportunidades que o meu sobrenome, que meu pai me deu oportunidade, né? Então, acho que esse foi meu mérito. Ter uma boa formação acadêmica, ter uma boa formação, uma boa estrutura profissional para conseguir seguir nesses desafios, né? E logo em seguida eu comecei também a empresa. Então, como que eu fui me destacando? Como uma representante dos acionistas pessoas físicas. Então, incentivando esse pessoal a votar em assembleia, dando voz para esse acionista que, assim, em pleno 2024, o acionista pessoa física ainda tem que imprimir calhamaço de folhas, rubricar todas, mandar para a companhia junto com o RG, ou, tipo, sabe? Tudo, assim. É uma burocracia muito, muito ruim. Então, quando você encontra uma bandeira, assim, uma bússola meio que você domina, né? Você consegue ir se destacando. Então, foi algo que foi acontecendo naturalmente. Mas 21 é muito nova. Tu começou com quantos anos na faculdade? 17? Faculdade eu entrei com 16 para 17. Daí realmente tu começou bem no finalzinho da faculdade. Bem no comecinho no finalzinho da segunda faculdade. 21 eu tava com uma guitarra, sonhando nesse cara, e ela tava... Tu também, né, Stefano? Tava nessa, e ela tava em ações... Falando em ações com grandes empresas de capital aberto. Eu vou te falar, eu sempre fui uma nerd, assim, precocezinha. Mesmo. Sempre fui nerdzinha, assim. Imagina, eu chegava em casa, tipo, pai, tirei 10. Não é mais que a sua obrigação. Eu também só tirava 10 na escola, na faculdade. Bom, então a gente sempre teve essa competição saudável, vamos dizer assim. Mas sempre como eu gosto muito do tema, então pra mim estudar sobre isso não era um problema, entende? Era a minha Disney. Então, eu já tinha essa consciência de que, caramba, meu pai já tem uma certa idade. E eu preciso... Que idade? Meu pai vai completar 8,5 agora, dia 10 de março. Parabéns pra ele, inclusive. Exato. Comemorar, agora é domingo, exatamente. E então eu falei, bom, eu preciso aproveitar esse tempo, assim, e absorver o máximo possível, o máximo que eu puder, né? Enquanto ele tiver à disposição para me ensinar, eu vou estar aqui para aprender e absorver tudo, aproveitar tudo. Então acho que foi o que eu fiz.